Seja muito bem-vinda aí, mulher espiritualista, ao nosso programa semanal Desperte Seu 2024. Nesse programa eu te ajudo através de perguntas e de respostas sobre o tema da semana, tá? E nessa edição de hoje a gente vai falar sobre vergonha e medo de cobrar mais, é o tema de hoje, com esse contexto de perguntas e respostas, algumas perguntinhas que eu separei, recebi na caixinha que abri ontem, tá? E eu sou a Gabriele, mentora de estruturação emocional, e eu justamente te ajudo a você ativar o fluxo de dinheiro, né, que você quer trazer para a tua vida, para você ser bem paga com o teu próprio negócio, tá? E lembrando que às vezes a gente não se dá conta, principalmente quem é autônoma, por exemplo, né, faz os atendimentos terapêuticos, né, mulheres espiritualistas, por exemplo, que ou são já terapeutas, né, holísticas, como eu, e aí você vai fazendo ali diversas formações e você não se dá conta que os teus atendimentos são um negócio, que se você vai ter um curso, que seja o que for, né? E outras pessoas que trabalham em outras áreas mais se conectam com esses assuntos, tá? Então a gente vai no Desperte Seu 2024 dessa semana, que é esse programa de perguntas e respostas, vamos falar sobre esse tema. Vergonha e medo de cobrar mais. Então, seja bem-vinda todas que foram entrando, a Ana, a Lu, a Lili. E se vocês que estão aqui ao vivo também, se vocês tiverem aí alguma pergunta, alguma questão sobre esse assunto, sobre esse tema, você pode colocar aqui no chatzinho pra gente conversar sobre ele, tá? Então, também, como eu sempre começo aqui com vocês, nossas lives, né? Então, um brinde ao nosso, hoje, programa de perguntas e respostas, tá? Então, bem-vinda, Ângela, que também foi chegando, tá? Então, eu vou trazer aqui a primeira pergunta que veio sobre esse tema, né? Vergonha e medo de cobrar mais aí pelo aquilo que você faz. E aí, até quem estiver ao vivo comigo, quiser colocar, ou de repente quem estiver vendo no gravado e colocar aqui pra gente, é interessante de você colocar. No caso, o que você faz? É atendimento, né? No caso, você presta um serviço ou você vende algum produto, é algum produto físico, é algo digital, né? Você tem aí algum curso, o que você tem que você vende ou que você gostaria de vender e que você sente que não está conseguindo exatamente nem vender e muito menos cobrar mais para isso, né? Para isso que você vende, tá? Então, a primeira pergunta que veio aqui com relação perguntaram, né, sobre o valor do atendimento e a pessoa disse que ela tem vergonha de falar o valor do atendimento. Então é super bacana essa pergunta, né, essa questão que essa pessoa trouxe. E é Ana o nome da pessoa que trouxe, né, essa questão, para dar nome à pessoa. Então, assim, a questão da Ana é muito interessante, porque, inclusive, ela remete a uma parte, a um trecho da minha história no passado e questões que eu tive que superar na minha caminhada pessoal para lidar com esse tipo de assunto. Então, aproveitando, eu vou até contar aqui uma história que toda a minha caminhada como empreendedora, ela se iniciou na nutrição. Para quem não sabe, eu sou nutricionista de formação. Então, primeiramente, o que eu fazia de atendimento não eram esses atendimentos, né, e cursos, treinamentos que hoje eu dou na área, né, de terapia integrativa. Não era nada disso. Era na área de nutrição, tá? Mas eu sempre tive essa coisa me puxando para juntar as coisas de corpo, mente e espírito, tá? Mas eu lembro muito claramente no momento que eu comecei a fazer os atendimentos, no caso lá de nutrição, que eu tinha vergonha quando me perguntavam o preço, tá? E aí que eu lembro, na época eu ainda morava no Rio, e pela área comercial que eu tinha trabalhado por muitos anos, eu tinha muitos contatos, né, enfim, de profissionais, principalmente médicos da área da saúde, principalmente médicos na área pediátrica, então na área infantil.
E chegou um ponto, né, que eu me direcionei o meu trabalho de nutrição para essa área da nutrição infantil e falei para esses profissionais, para esses médicos, eu disse, olha, eu estou atendendo para nutrição das crianças, bebês e crianças, adolescentes também. Então, se você precisar ir no seu consultório, enfim, uma nutricionista para acompanhar essas tuas crianças, né, eu tô à disposição do senhor e tal. Bom, e aí muitos começaram a me indicar, e eu lembro que quando essas famílias, né, o pai ou a mãe da criança entram em contato para marcar a consulta, entravam em contato, perguntavam como funcionava o atendimento, eu explicava como funcionava o atendimento, quanto que é, né, qual é o valor da consulta. E essa é uma questão que é até interessante falar aqui, mas já falo na sequência sobre quando se pergunta, né, qual é o valor da tua consulta, tá? Vou até deixar aqui uma observação para a gente, independente de terem trazido esse ponto, eu acho legal eu trazer para vocês. Então, já botei uma observação aqui. Então, quando eu ia falar, depois que eu tinha explicado tudo e eu estava sendo indicada, eu expliquei o atendimento como é que era. Então, na hora que eu ia falar sobre o preço do atendimento que eu fazia, de nutrição naquela época, né, eu lembro que eu ficava com vergonha. Então, foi interessante que quando eu vi essa questão da Ana, né, que trouxe sobre ela ter essa dificuldade, esse desafio hoje que ela se sente, né, então com vergonha de falar o preço, me remeteu a isso, então por isso eu contei essa parte breve, que é uma parte da minha história, que eu vivi isso, eu senti isso, tá? Então, para você, Ana, que trouxe essa pergunta, essa questão, né, de tenho vergonha de falar o preço, né, aí vocês sempre se referem a valor, na sequência, no decorrer da live eu vou falar sobre essa questão preço versus valor, mas saiba, você vai precisar se trabalhar emocionalmente, se estruturar mais emocionalmente para que você se sinta mais segura no momento que você vai falar o preço do teu atendimento. Aqui você não cita, né, até porque lá a questão é pequena, né, para colocar mais dados na pergunta ali da caixinha, mas assim, eu vou supor que se você tem vergonha hoje de falar o preço da tua consulta, vou supor e vou sugerir e vou te colocar uma sementinha para você pensar sobre isso, tá? Será que você está cobrando o preço adequado pelo teu atendimento, tá? Então depois até você pode me chamar no direct, me fala mais um pouquinho, você não chegou a falar que área que você atua, tá? Mas reflita sobre isso, porque se você já tem vergonha de falar do preço, possivelmente também você tenha vergonha de cobrar mais por isso, pelo aquilo que você entrega, tá? Então, vai ter uma pergunta aqui, duas perguntas aqui que tem bastante relação com essa questão também, né? Que é o tema de hoje, do cobrar a consulta, tá? Mas, bem-vinda, Andresa. Então, vem muito essa questão sobre cobrar o valor adequado, né? Eu entendo que para muitas pessoas você pode ficar com um certo questionamento, mas será que eu tô cobrando aquele valor correto, aquele valor certo, né? E você se questionar se você está cobrando um valor adequado por aquilo que você está entregando, tá? Mas quando você fica ainda com essa questão de vergonha para falar o preço do teu atendimento, né? Você precisa se trabalhar mais, trazer mais segurança, trazer mais confiança para aquilo. Eu vou te dar uma ideia aí, claro que essa ideia serve para as outras pessoas aqui, de uma forma bem prática e útil, uma coisa que você pode fazer para te dar já mais segurança sobre aquilo que você faz, aquilo que você entrega, para que reduza e vá reduzindo essa vergonha que você sente na hora de falar o preço do teu atendimento. Então você pode pegar aí um papel, uma caneta, lápis, não importa, você vai pegar esse papel e você vai começar a escrever tudo aquilo que você entrega nesse atendimento. Aqui você citou como atendimento.
escreva tudo aquilo que você entrega nesse atendimento. Se você está vendo isso e você não tem um atendimento, você tem, vamos dizer, algum outro tipo de serviço que envolva alguma coisa física ou um produto, escreve todos os benefícios, tá? Traduza essa tua entrega em assim, ó, 2 colunas. Uma coluna você vai escrever na folha aquilo que você entrega de fato, né, no teu atendimento, nesse teu serviço, no teu produto. E na coluna do lado você vai colocar os benefícios. Só que para ficar de uma forma bem organizada e te dar bastante clareza, sabe o que você vai fazer? Você vai colocar diretamente ligado. Então, por exemplo, uma das coisas, eu vou dar um exemplo de como eu entrego. Uma das coisas que eu entrego, por exemplo, na minha mentoria mensal, é o atendimento, que envolve um período em que eu estou com a pessoa, o benefício disso. O benefício é que a pessoa vai ter toda a clareza do modo de funcionamento operante dela, porque a gente vai olhar isso através da astrologia alquímica, mais a numerologia, e ali eu vou mostrar os desafios, as possibilidades que ela tem, e os desafios eu já oriento a pessoa a tratar esses desafios que aparecem no mapa dela. Então, qual é o benefício desse momento de atendimento comigo? O benefício é que ela começa a ter clareza e entendimento de como ela funciona. Ela tem um grande autoconhecimento ali. E isso vai abrir a visão dessa pessoa para que ela tome atitudes de coisas que ela tem que mudar, melhorar, para que outras coisas, ou coisas que ela vem buscando, por exemplo, o fluxo do dinheiro, abra-se na vida dela, tá? Por quê? Porque a gente está vendo ali através dos números e da astrologia. Então, isso é o benefício. Então, você está colocando o quê no teu papel? Você está colocando de um lado aquilo que você entrega, do outro lado o benefício daquilo. Bem-vinda, Lucy! Então, revisando, você coloca de um lado da coluna o que você entrega do teu atendimento, do outro lado o benefício. O que vai mudar na vida da pessoa, qual é a transformação, tá? Que aquilo ali que você entrega vai proporcionar para a pessoa. Então, no exemplo que eu dei da minha mentoria de um mês, no atendimento, que é uma entrega que eu tenho dentro dessa mentoria, vai proporcionar uma clareza, e o benefício disso é que ela vai saber quais os próximos passos que ela tem que dar para a vida dela. Outro produto não. Dentro dessa mesma mentoria tem mais uma coisa que eu entrego. Faz parte dessa mentoria os florais alquímicos, o kit de florais. Então faz parte do preço que eu cobro. Então, qual é o benefício disso? Lembra que você está fazendo esse exercício na tua folhinha. O benefício que você está colocando primeiro, o que o teu atendimento ou o teu serviço entrega e o benefício que ele entrega, tá? Então, no caso, os florais fazem parte dessa mentoria. O benefício de a pessoa ter o floral depois que ela fez esse atendimento é que agora a gente vai tratar o que a gente viu no atendimento. Então, o benefício disso é começar a transformação dela mecânica, aquela coisa que tenta mudar, não consegue. O floral vai ajudar nisso. Outra coisa que eu tenho, vou lembrar de novo, no exercício que eu estou ensinando para vocês, vocês vão colocar o que o teu trabalho, o teu atendimento entrega e o benefício. E por que eu estou dando esse exemplo detalhado? Porque eu estou dando o exemplo de uma mentoria minha, que é de um mês. Só que essa mentoria, ela tem 3 entregas. E eu estou fazendo o quê? Especificando o benefício de cada um. É isso que você tem que fazer no teu produto ou serviço. Porque aí, essa pergunta que trouxeram de eu tenho vergonha de falar o preço do meu atendimento, só quando você colocar no papel, perceber, você mesma vai visualizar, você vai perceber, eu entrego uma consulta, vamos dizer, de 1h30. Qual é o benefício dessa consulta? Aí vamos pegar o exemplo antigo, quando eu era nutricionista, né? Para os nutricionistas. Entrega uma consulta de nutrição de 1h30. O benefício dessa consulta de nutrição, você vai escrever lá. Daí nessa consulta, você faz a bioimpedância da pessoa. Ela sobe lá na balança e você faz essa medida nas presenciais, né? Qual é o benefício disso? Ela vai saber lá a proporção de massa magra, massa gorda na pessoa. Tá. Daí, que mais? Aí você entrega todo um e-book de orientações nutricionais e tudo mais para tua pessoa.
tem um benefício isso. Entende? Então agora eu estava dando um exemplo no meu atendimento terapêutico, uma mentoria de 1 mês que tem a consulta, tem o floral, isso tem benefício, e tem depois como é que se diz? Não é um diagnóstico, tipo uma conferência para a gente conversar sobre como está indo esse tratamento, como foi esse 1 mês. Então, cada um desses itens, vocês concordam comigo que tem um benefício? E é isso que você tem que fazer naquilo que você entrega para as suas pessoas, tá? Então, se você entrega um atendimento, como foi o exemplo da Ana que trouxe aqui a pergunta dela que tinha vergonha de falar, se você entrega esse atendimento, você tem lá o atendimento, benefício do atendimento. O que mais vai nesse trabalho que você entrega e o benefício. Porque isso te dá clareza. Quando você vai conversar com uma pessoa, explicar para essa pessoa que está te procurando porque ela foi indicada ou porque ela chegou pelo Instagram para você, pelo teu YouTube. Eu não sei em que partes você está divulgando o teu trabalho, mas a questão é, quando ela chega para você, você se sente mais segura, mais confiante para você passar sem vergonha, literalmente é sem vergonha, o preço do teu atendimento, tá? Então, ficou claro aqui e até veio esse insight aqui desse exercício para que vocês possam fazer, aplicando daí cada um no seu negócio. Quem tiver aqui e quiser comentar, né, em que área que você atua, né, tipo, o que você vende um serviço, você vende um produto, o que é o teu negócio no momento, tá? Ou, de repente, você ainda não tem negócio, você ainda trabalha em algum lugar, mas você tem essa vontade de empreender, né? Pode ser o teu caso, que tentou, ainda tá lá meio que agora eu vou, não vou, pode ser o teu caso. Bom, outra pergunta que veio, gente, questão, né, que veio sobre esse tema de que a gente tá falando hoje de perguntas e respostas, vergonha e medo de cobrar mais. A Renata trouxe essa questão aqui, ó. Tenho medo de aumentar o valor da minha consulta e perder cliente, tá? Isso aqui não é muito novo, não foi só da Renata que eu já escutei isso, eu já tive aluna que trouxe isso em mentoria, né, no nosso curso, e foi um trabalho que nós realizamos com ela e ela conseguiu aumentar o preço, tá? E não perdeu ninguém de cliente. Tá? Então, já adianto, então, essa parte de fato, tá? Mas realmente, eu entendo esse medo, eu já tive esse medo quando lá atrás eu aumentei o preço dos meus atendimentos de mentoria, de curso, eu fiquei com medo de quem estava comigo não continuar comigo, tá? Mas uma coisa que talvez, Renata, você não tenha percebido, mas quando você está considerando que a pessoa que está contigo, fazendo todo um tratamento, que já conhece a tua forma de trabalho, ela já gosta da tua forma de trabalho, tá? Isso é uma das coisas. A pessoa já gosta da tua forma de trabalho, então ela quer continuar com você, como a mentora dela, como a pessoa que está conduzindo ela no trabalho que você faz para ela. Então, eu entendo de fato, né, porque eu já senti esse medo de aumentar a consulta e perder cliente, e pode acontecer de fato, de para alguns clientes que você aumente o preço, você perca o cliente. Agora, lembra de uma coisa, quando você quer renovar o teu negócio, você quer colocar uma outra visão do teu negócio, que você quer passar uma outra imagem e você mesma quer ser valorizada de uma outra forma, em primeiro lugar, você tem que se valorizar. Porque enquanto você não se valorizar e se posicionar, bom, a partir de agora eu decidi que realmente estou aumentando aqui o ticket da minha consulta, do meu produto, do meu curso, do meu treinamento, da tua mentoria, enfim, do que você vende, tá? Quando você toma essa decisão, você já está se colocando numa posição de valor. Mas tem uma coisa importante, não basta você simplesmente aumentar um preço porque você quer. Você pode aumentar o preço, mas também desde que você esteja entregando um valor agregado, que isso se pague, entende? E que principalmente tenha uma percepção de que até assim, o tanto que tu tá entregando para aquela pessoa
é até barato o que ela está pagando para você, mesmo que você tenha aumentado, que seja muito mais do que ela pagava, por exemplo. Mas da forma como você coloca as coisas, da forma que você entrega as coisas do teu atendimento, vai fazer com que ela tenha essa percepção de valor que nem tem um questionamento do preço. Eu logo mais vou falar a diferença exata sobre valor e preço, mas vocês já percebem nas palavras que eu estou usando que eu estou colocando preço e valor em formas diferentes, porque são coisas diferentes. Então entendam que sobre esse medo, né, de aumentar o valor de uma consulta e perder cliente, pode acontecer. Eu não vou negar isso, tá? Mas se essas pessoas, de repente, que saiam do teu atendimento porque você aumentou o preço, também saiba que é uma renovação. Porque existe uma coisa interessante quando a gente trabalha com atendimentos, tudo mais, que tem um ciclo. Então, um ciclo que vão vir algumas pessoas e aí aquelas pessoas vão passar um período com você, você vai ajudar na transformação daquelas pessoas de acordo com o que você faz e depois elas vão seguir o caminho delas. E aí novas pessoas virão. Então, a pessoa também que se incomodar tanto com a questão de você estar aumentando o preço, ela não se valoriza, então ela não está te valorizando como profissional. E se você, como uma profissional, não se valorizar em primeiro lugar, entender o quanto você investiu de tempo, de dinheiro nos seus estudos para que você chegasse até aí, o quanto de repente você teve que investir em você no sentido emocional, porque foi difícil, porque foi duro mesmo, porque doeu emocionalmente falando, fisicamente, o quanto você de repente engordou para chegar e fazer o que você hoje está fazendo, e aí você teve que buscar todo um trabalho para emagrecer. E eu tô falando engordou, gente, não é porque agora tá me dizendo que eu tô gorda agora, não é. A questão é, e eu tô falando aqui porque a maior parte aqui é mulher mesmo, mas eu tô falando isso porque, gente, emoções que nós mulheres somos muito mais impactadas pela parte emocional e os homens não entendem, acabam não entendendo tanto isso, mas isso é um fato fisiológico. Por quê? Porque assim como a lua tem 7 dias em cada uma das fases, a gente, mulher, que somos muito regidas pela lua e pelas águas, cada uma desses 7 dias, das 4 fases da lua, nós sentimos essas fases da lua. E isso oscila e faz mexer com as nossas emoções. Ai, Gabriela, é geral, assim, de modo geral, as mulheres têm essa questão muito impactante, sim, mas aí vai envolver vários outros fatores da parte astrológica, de como estava no momento que a pessoa nasceu. Então, tem alguns planetas, algumas configurações do mapa astrológico da pessoa que podem fazer com que ela ainda oscile mais. Pelo contrário, outras pessoas, elas vão ter mais a parte de terra, mais firme, mais forte. Então, tem esse ponto de vista astrológico, mas de qualquer forma, nós mulheres, a gente tem, né, momentos no ciclo menstrual ali que vai ter esses altos e baixos de hormônio, e aí sim, a mulher pode ficar lá literalmente, como dizia Freud, histérica. Hister é útero, tá? Essa palavra, ela só se utiliza na realidade para uma mulher, não dá para chamar o homem de histérico porque ele não tem útero. Quem tem útero é mulher. Então, as histéricas poderiam ser mulheres. Então, eu disse que, e se você engordou, né, o quanto você passou para chegar hoje onde você tá, para você cobrar o que você quer. E, de repente, você não tá se sentindo valorizada pelo que você tá cobrando hoje, você fica com medo de perder cliente, mas... E se você fosse pensar em tudo isso que eu tô te mostrando, quanto você investiu de tempo, de dinheiro, de emocional, que de repente impactou na tua saúde, tu ficou lá no efeito sanfona, porque tu ficava nervosa, porque vai, porque não vai, porque tem cliente, porque não tem cliente, então come para acalmar as emoções. Então, quando tu coloca tudo isso numa balança, o perder o cliente é o de menos. Agora, quando você coloca tudo isso,
e você se valoriza e você percebe, nossa, eu fiz tudo. Isso é outra, essa situação é outra que você pode pegar o papel, tá? Lembra que na pergunta anterior eu falei um exercício para você fazer, para você entender o que que você entrega, tá? E você não ter vergonha na hora de falar teu preço. Nessa situação aqui, você pode pegar um papel, esse aqui talvez você não... Ou até pode fazer 2 colunas, sabe o que que me veio? Você pega o papel, faz uma lista, o quanto você investiu até hoje no teu profissional. E lembrando que o quanto você investiu no teu profissional não é só o quanto tu investiu de dinheiro, é o quanto você investiu de tempo. Como eu tava, é mulher e teve lá uns histerismos, uns surtos e comeu lá. Ai, meu Deus, deu uma leve oscilada a minha internet aqui. Mas agora parece que voltou, tá? E o microfone tá certinho. Então, esse papel você tem que escrever. Não é só o tempo e o dinheiro que você gastou para fazer todas as suas formações, né, que você investiu. Você tem que escrever também o quanto doeu emocionalmente, o quanto, de repente, como eu disse, você, mulher, engordou porque você estava preocupada se ia ter vergonha para falar o preço, se ia ter medo de perder cliente, porque agora você quer aumentar o preço e não consegue e tudo mais. Então, como eu disse no início dessa pergunta, quando que a Renata trouxe, no último curso, teve uma das alunas que, quer dizer, na verdade não foi só uma, mas uma especificamente que ela trouxe exatamente essa questão, né? Que ela estava com medo, ela queria aumentar, mas ela estava com medo de aumentar o preço e a gente trabalhou isso e ela aumentou o preço e depois ela trouxe o feedback, né? Como é que foi, né? Como é que as pessoas aceitaram? E normalmente, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando você tá cobrando muito baixo por alguma coisa, tá? Ou, ok, você tá cobrando um preço, mas que as pessoas percebem muito mais valor e que elas sabem que você poderia cobrar mais, só que você não tá cobrando. Então, quando você aumenta, a pessoa meio que fica assim, né? Pois é, eu tava até esperando quando é que você ia aumentar, né? Porque tava muito barato mesmo, né? Mas acontece o seguinte, tu acha mesmo que o teu cliente vai chegar para ti e vai falar assim, ô fulana, ô fulano, olha só, tá muito barato esse negócio que eu tô pagando aí pra ir mensalmente em você. Poxa, você podia aumentar, hein? Porque tá uma vergonha isso, tá até desvalorizando o mercado. Porque tem isso também, né? As pessoas que cobram muito barato nas coisas, e principalmente quando a gente olha nesse mundo aí espiritualista, né? Então, terapeutas que cobram muito barato pelo atendimento desvalorizam o mercado. Porque a pessoa fica até mesmo meio assim, nossa, mas tão barato, não é possível, tá? Então, muitas vezes o próprio cliente fica assim, nossa, eu tava esperando para saber quando é que você ia aumentar, porque você entrega muito para aquilo que você cobra, eu pagaria o dobro do que você me cobra. Então, é assim, dentro da tua percepção e da tua sensação, você analisando tudo isso, o quanto foi duro chegar onde você chegou, qual foi a jornada, literalmente, cada passo que você teve que ter, você já começa a ter uma percepção de, poxa, realmente eu tenho que aumentar aqui o preço do que eu faço, porque tá muito barato. Você mesma começa a ter essa percepção de que tá muito barato, tá? E aí vamos para a última pergunta, que tenho medo do que vão pensar se eu cobrar mais, né? Essa pergunta tem bastante ligação com a anterior, que fala do medo de novo, né? E assim, medo de pensar o que vão falar. Aí é bem legal a gente pensar sobre isso, e aí eu te digo assim, o fulaninho, o ciclaninho, ele vai pagar tua conta? Você tem a tua água, a tua luz, teu aluguel ou teu financiamento aí da tua casa, né? Você tem as coisas da tua saúde, você tem os filhos, de repente, você tem o cachorrinho, o gato, literalmente, porque normalmente as famílias muitos têm os seus pets, tudo isso é dinheiro. Alguém tá pagando a tua conta para você ficar com vergonha, né? Tô usando a palavra vergonha aqui também, mas o que o outro vai pensar? Não. Se você tá muito preocupada, né, muito preocupado com o que o outro vai pensar, você precisa se fortalecer emocionalmente. Você pode, inclusive, pegar o que a gente trabalhou nas 2 perguntas anteriores sobre você fazer ali uma lista mesmo para você enxergar. Você tá precisando se enxergar. Vai para frente do espelho, para você eu vou te dar essa tarefa.
Vai pra frente do espelho e se olha no espelho. E olha olho no olho, assim, pra você. E se pergunta, quem eu sou? O que eu mereço? E fala e conversa com você olhando olho no olho. E eu vou te contar uma coisa. Para muitos aqui, esse exercício que pode parecer super simples, ele não é simples. Eu vou te adiantar. É difícil. É difícil. É difícil. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de se olhar no espelho. Se você ainda tem essa dificuldade de se olhar no espelho, de se reconhecer como imagem, de se olhar nos seus próprios olhos, faz esse exercício, sabe? Se esforça para fazer esse exercício, porque eu sei que ele não é fácil. E como é que eu sei? Eu sei porque já tem vários anos isso, acho que já até tem uns 10 anos ou mais, mas eu lembro que uma das épocas que eu fiz terapia, que foi a terapia cognitiva comportamental, que eu quis conhecer, então eu fiz um período dessa terapia cognitiva comportamental. Um brinde. E aí eu lembro que teve uma sessão que a psicóloga, ela fez um exercício com espelho comigo. Ela pegou um espelho e colocou na minha mão e pediu para eu me olhar e conversar comigo. E eu não consegui, vocês acreditam? Não consegui. Por isso que eu tô te dizendo que você, depois que acabar a live, não precisa ser agora você fica comigo, que daqui a pouco a gente já finaliza, mas vai lá no teu banheiro, em algum lugar da tua casa que você tem um espelho, você não precisa ter plateia. Vai só você e você. Tá? Você e você, não precisa ter ninguém. Fecha a porta do banheiro lá no lugar que você vai, do quarto, e vai pra frente do espelho e olha pra você. Olha no fundo dos teus olhos. E eu vou te dizer mais uma coisa. Se pergunta, se você tá aqui, se você me acompanha pro fluxo do teu dinheiro, se você tá buscando alguma resposta para melhorar, né, o teu negócio, para que você possa ser bem paga, né, e enfim, você tenha mais possibilidades na tua vida, ou de repente você está buscando alguma outra coisa nesse momento, embora o meu foco aqui de trabalho seja esse, mas eu te digo assim, pergunta, olha no teu olho e pergunta para você mesmo, o que você quer saber. Porque, gente, nós somos um espírito encarnado aqui com essa como é que é o nome da palavra que eu queria dizer? Dos soldados, gente, me ajuda aí. Eu ia dizer o carapuz, mas não é isso que eu quero dizer. Armadura. Pronto, vocês falaram aí, eu captei. Pronto. Foi por transmissão de pensamento. Então, nós somos um espírito encarnado, só que isso aqui que vocês estão vendo, que vocês têm aí de vocês, que é o corpo, é como se fosse uma armadura que faz com que o espírito possa fazer aí as coisas, tem que fazer a tal da missão que eu tanto falo. E quando a gente não tá na missão, o dinheiro trava. Então, olha no teu olho, conversa com você. Você não tem que ficar preocupada que o fulaninho vai pensar se você cobrar mais. Eles não estão pagando as tuas contas. Vai cobrar mais sim, porque você é foda. Desculpa o termo, você é foda, você entrega bem. Porque eu já falei, não basta você sair cobrando altíssimo por alguma coisa se você não estiver entregando de uma forma não só proporcional ao preço, mas de uma forma justa e até maior do que aquilo que você está proporcionando para aquela pessoa. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, quando a gente fala em cobrar bem o que você faz, o teu atendimento, o teu curso, as pessoas, e me diga por você, eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa que eu não me importo de pagar uma coisa mais cara, considerada mais alta, se eu estiver com uma plena certeza e sensação de que eu realmente estou tendo a entrega proporcional ou até maior do que aquilo que eu estou pagando financeiramente. Porque aí vamos já aproveitar e fazer um link sobre o que eu falei que ia falar para vocês de valor versus preço. O preço é o valor monetário que você está pagando, tá?
Agora, o valor é o quanto você entrega por aquilo ali. Qual é a transformação que você causa na vida dessas pessoas quando você, então, tá cobrando por algo. Então, quando, por exemplo, a Ana, que eu falei ali atrás, que trouxe uma pergunta e falou sobre ter vergonha de falar o preço. Agora, quando é o preço, porque o preço é o quanto a pessoa cobra por um atendimento, por uma consulta. Mas qual é o valor dessa consulta, desse atendimento? Depois que essa pessoa passa numa consulta, o que pode estar de diferente nela, o que transformação causa na vida dela, entende? Então, o valor é algo que é impagável, que não tem preço literalmente, porque a transformação que é algo que você comprou e pagou um preço, não tem nada maior do que isso, é intangível, é uma coisa que tu não consegue colocar em número, o valor de alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, nessa área terapêutica, que não era a minha área, mas foi uma área que eu fui chegando, me aproximando e fui percebendo durante a caminhada que eu já tinha muito forte dentro de mim, desde criança, essa conexão, e adolescentezinha, que eu gostava de olhar as estrelas, e aí eu ficava viajando, achando que eu queria ser astrônoma, olha só que coisa, mas nada a ver, porque eu não gosto de física, não tem nada a ver, mas eu lembro que eu lá em Porto Alegre pesquisei na internet, onde tem faculdade de astronomia no Brasil? Aí eu nem lembro agora, gente, porque eu não sei dizer, mas eu lembro que eu encontrei, só tinha 2 no Brasil inteiro, de astronomia, especificamente, não de física, faculdade de astronomia. Depois eu até vou pesquisar isso, que eu fiquei curiosa falando. E aí, passado tanto tempo, em todo o processo de transformação e autoconhecimento que eu fui passando para me descobrir, saber que na realidade eu vim principalmente para ajudar na parte terapêutica das pessoas e não na nutrição, como eu me formei, porque eu também não fui fazer astronomia. Mas a questão da, talvez, a astronomia e essa questão que tem ligada com estrelas, justamente poderia ser o fato da astrologia, né? Que hoje eu trago dentro do trabalho e que traz ali a nossa missão, tá? Então perceba que quando você entrega bem e você está proporcionando transformação para uma pessoa, o preço que você vai cobrar e você cobrando mais, não é cobrar mais pelo que você está entregando, não, entregue muito bem. Entregue muito bem, que você pode cobrar muito bem. Concordam? Então, fica para reflexão tudo isso. E não só reflexão, orientação. Praticamente, nessa live aqui, que não chegou a fechar 1 hora, a gente nem vai hoje ontem fomos a quase 1 hora de live, mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Uma live bem direta ao ponto, de perguntas e respostas sobre esse tema, vergonha e medo de cobrar mais, mas super pontual, direcionada, e ao longo dessa live eu te dei aqui 3 exercícios muito importantes, que se você fizer, você vai começar a ter mais clareza do teu negócio, você vai conseguir ter mais clareza de quanto você consegue cobrar por aquilo que você vende hoje, teu serviço, a tua mentoria, o teu curso, aí de acordo com o que cada um tem aí, ou de repente, não sei, depois vocês me contem, eu quero conhecer mais vocês, quem quiser pode me chamar também no privado, lá no direct, para me contar, você hoje tem o teu negócio, você atende pessoas, mas você não tá vendo isso como um negócio, mas eu te conto, isso é um negócio, tá? Pode até não ter avolumado de forma que você veja como um negócio, mas é. Ou você, de repente, trabalha para alguém, mas você gostaria e tem vontade de empreender. Então, eu quero saber hoje também, quem está por aqui me acompanhando, né? O que é o teu foco aqui, o que você faz, né? Então, é interessante a gente saber. Então, você volta depois nessa live, se tudo dando certo, ela vai ficar salva. E aí você pode anotar esses 3 exercícios super poderosos que você pode fazer e aconselho que você faça, porque você vai ter muita, muita clareza sobre isso que você veio buscar aqui, sobre cobrar o teu preço e sem vergonha e sem medo. É literalmente sem vergonha, tá? Não é no sentido pejorativo que a gente
escuta por aí, né? Mas é literalmente você cobrar o preço pelo aquilo que você entrega, pelo teu serviço, pelo teu produto, sem medo e sem vergonha, tá? Porque você não deve nada a ninguém, você é você e você tem que se valorizar, saber quem você é para isso, né? Se valorizando para que você possa então colher os frutos de tudo o que você andou plantando aí nos últimos tempos. Porque eu sei que não foi fácil. Não sei se você já chegou onde você queria, mas eu posso dizer para vocês, a minha caminhada, ela não foi fácil, tá? Então, valorize a tua pessoa, a tua caminhada, sabe? Se valorize, tá bom? Então é isso, gente, eu deixo aqui beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de vocês, com muito amor no coração e com muito dinheiro no bolso. E a gente se vê na próxima semana aqui, nas nossas lives aqui, com os temas específicos dos programas semanais, tá bom? Beijo, 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 gente, e até a próxima.